Vai ficar agora, em nome de Jesus. Ei, ei, pronto. Ei, pronto. Meus irmãos, nós temos o Senhor. Ei, pronto. Ficou. Pronto. Nós nos alegramos no Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos diante da mesa do Senhor para dela comermos, bebermos e para dela nos alimentarmos, o benefício da comunhão que o Espírito Santo esteja ricamente com os amados irmãos. Uma alegria estarmos diante da mesa do Senhor mais uma vez. E hoje, de maneira muito especial para a sua ceia. E no domingo de missões, primeiro domingo missionário, onde o Senhor tem nos concedido a graça de meditarmos sobre o desafio da igreja em ir além do que já tem feito para testemunhar ao mundo da salvação e da vida eterna. E seguindo o nosso cronograma anual de mensagens das Santas Ceias, nós temos falado sobre pessoas ao redor da cruz. E hoje, não diferente disso, o Senhor colocou no nosso coração, nesse domingo missionário, para falarmos sobre o texto que está em Lucas capítulo 24, os versos de 13 a 35, onde vamos ver aí a respeito dos dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos abrir nossas Bíblias nesta porção das Sagradas Escrituras. À medida em que você encontrar o texto, fique de pé em reverência à palavra do nosso bom Deus. Lucas capítulo 24, os versos de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Na verdade também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram a sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Sobre a sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós te bendizemos e te glorificamos, porque grande é o benefício da tua palavra para o teu povo quando lida e exposta com fidelidade. Nós sabemos, Pai, que nossos pecados e limitações nos impedem de ter uma visão profunda e correta, muitas vezes, do que tu tens para nós. Contudo, é por isso que nós te suplicamos tua direção, para que seja o teu próprio Espírito a falar aos mentes e aos corações dos teus filhos que nessa noite aqui se reúnem para adorar o teu nome e para receberem a tua palavra. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Existe um estilo de filmagens de filmes atualmente muito interessante. Geralmente, quando uma obra, um filme faz muito sucesso, então, visando, obviamente, ganhar mais dinheiro em cima disso, muitos cineastas investem na produção de um tipo de filme que não tem razão ou existência em si próprio. Ele depende de você conhecer toda uma saga daquele gênero de filmes. A esses filmes nós chamamos spin-offs. De Star Wars vai lembrar que já recentemente, nessa mesma toada de lançar filmes que vão trazer uma lembrança nostálgica de algo que estava acontecendo paralelamente, lógica, não é? Para despertar então o interesse daqueles que costumam acompanhar os filmes Guerra nas Estrelas. E quando eu vejo esse texto aqui de Cleopas e seu amigo, os dois discípulos no caminho de Emaús, acho bem interessante a observação de que esses acontecimentos eles são quase que paralelos ao anúncio dos anjos a Maria, depois a Pedro e João que chegam no sepulcro e o encontram vazio. Histórias que se conectam, só que acontecem quase que ao mesmo tempo. Aqui Cleopas e seu amigo estão, ou a sua esposa, alguns defendem que esse outro discípulo seria sua mulher, a grande probabilidade é que fosse um outro discípulo de fato, um outro homem, e que as esposas ficavam geralmente nas aldeias, onde eles se abrigavam e moravam, provavelmente a aldeia de Emaús. Então, por isso que se diz que era um amigo por conta do fato de terem deixado as mulheres nos lares, por conta do perigo que já representava seguir a Jesus naquelas circunstâncias, as ameaças do Império Romano e dos próprios judeus, que inclusive culminaram na crucificação do Mestre. É interessante notar que eles viram todos aqueles acontecimentos, é como se tivessem perdido totalmente as suas esperanças. Ele havia de redimir a Israel, disse para nós que haveria de inaugurar o seu reino, para que dele fôssemos súditos reais, uma esperança terrena, messiânica, tal qual
o povo judeu nutre até o dia de hoje, de um Messias que, com impérios e com forças militares, iria desobstruir a opressão do Império Romano para com o povo de Israel, fazendo-os ser uma nação gloriosa e reconhecida na terra, o que nunca e jamais se cumprirá. Mas eles ainda remetem os seus olhos para uma esperança terrena associada ao Messias. E essa história vai acontecendo aqui, spin-off, paralelo aos acontecimentos, à ida dos discípulos, ao encontro com o Cristo ressurreto, ao encontro com a esperança renovada, ao encontro com a sua promessa cumprida de que viria sim a ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus os encontra no meio dessa caminhada, no meio dessa volta desesperançosa, no meio dessa trajetória de temor, de medo, de desesperança. O mestre vai com eles, segue ao seu lado sem se apresentar e provavelmente já na sua circunstância ressurreta, ele não se permite reconhecer por eles. Isso nos ensina sobre como Cristo tem caminhado ao nosso lado e não temos notado. Ele passa a interpelá-los como alguém que não sabia de nada que estava acontecendo, sendo ele o único que sabia de todos os detalhes. E perguntam a eles: para onde vocês estão andando? Para onde vocês vão? O que sucede? E eles indagam a ele: só você que não sabe as últimas de Jerusalém? Você não leu o jornal de hoje? Só você que não sabe o que sucedeu? As últimas notícias? E Jesus, de uma maneira muito gentil, volta-se para eles e poderia corrigi-los ali mesmo, mas nos encerraria uma belíssima história. E nos diz a eles, e pergunta-os, né, de uma maneira retórica, pois já sabia a resposta: quais? Então eles passam a dizer, a abrir o seu coração, passam eles a falar do que havia arrebatado a sua fé, sua esperança, sua consciência sobre o Cristo. E então vão falando, vão abrindo, vão se confidenciando com aquele viajante que ainda não havia sido reconhecido, para receberem dele então instrução, correção. O mestre vai apontando desde a lei e os profetas e também nos escritos tudo que constava a respeito dele, sobre o profetizado Messias. E ainda não o reconheciam, mesmo vendo seus olhos abertos para a verdade, a palavra sendo pregada aos seus corações. Para eles, Cristo ainda era um estranho viajante. E somente no partir do pão o reconhecem e depois se pegam decepcionados com a sua própria atitude. Como quem quer dizer, não nos ardia o coração quando ele no caminho nos expunha as Escrituras? Não havíamos percebido, o mestre estava conosco falando a seu próprio respeito e nós não notamos. O verso-chave aqui apresentado como importante para compreendermos o restante desse desenrolar dessa história está no verso 21 do capítulo 24. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu confesso que esse texto, por mais prático que ele seja, ele é tão rico que nos permite várias e várias vezes percorrermos e enxergarmos novas lições neste registro, nessa narrativa do evangelista Lucas. Eu mesmo já, nesse texto, estou pregando já a quarta ou quinta vez que me lembre. Enquanto muitos discípulos, ao passo da crucificação de Jesus, se escondiam com medo de represálias, com medo de ser feito com eles, como foi feito com o seu rabi, no terceiro dia após a crucificação de Jesus Cristo,
Cleopas e seu amigo decidem sair do esconderijo e voltar para casa, para Emaús, uma cidade que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele fala aí em estádios, não é? Cleopas, então, juntamente com seu amigo, fazem exatamente como o profeta Jonas. Retornam para o caminho que não lhes havia sido traçado e decidem escolher outro destino. Lembre-se que Jesus havia advertido aos discípulos sobre as dores, as perseguições, dizendo-os que permanecessem em Jerusalém, porque do alto seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. Isso ele fala a eles em Atos 1. Eu tenho certeza que Cleopas e seu amigo também foram informados a esse respeito. Mas, como sua esperança já havia sido totalmente rompida, eles abrem mão desta promessa e, como Jonas, vão para outro destino. Em vez de ir para Nínive, foram para Tarsis. Enquanto esses dois discípulos, em vez de se dirigirem a Galiléia, foram a Emaús. Portanto, tanto eles como os demais discípulos desobedeceram à ordem de Cristo, noticiada pelas mulheres, que deveriam ir a Galiléia, aguardarem naquela região. Cleopas e seu amigo resolvem fazer o caminho inverso e se vão para um caminho distinto. E há consequências nisso, mas também há misericórdia e graça do Senhor nessa caminhada. Em primeiro lugar, é interessante observarmos uma animada discussão entre Jesus e os dois amigos que voltavam ali chorando as suas mágoas de volta para sua casinha, para sua vida. Algo que fica muito claro na narrativa de Lucas é que enquanto esses dois discípulos de Cristo caminhavam, eles discutiam entre si. Esse detalhe do texto é fundamental, porque aparentemente eles debatiam a respeito dos recentes acontecimentos passados em Jerusalém. Era muita coisa para digerir. Eles estão ali, o que significou isso? E agora? E aquilo outro? E toda essa tragédia envolvendo aquele em quem nós depositávamos toda a nossa esperança. O que será de nós agora? O assunto principal eram as coisas que haviam acontecido nos últimos dias, os últimos acontecimentos. E tinha, pela linguagem que Lucas usa aqui, uma certa tensão. Quem sabe eles não concordavam com todas as interpretações que um tinha a respeito desses acontecimentos e do outro. E num certo momento dessa caminhada, como eu disse, aparece um terceiro caminhante, um terceiro homem, que nós sabemos pela literatura de Lucas, pelo registro que ele nos faz, que era Jesus. Mas eles não o reconhecem, ele se aproxima deles, questionam o que eles estavam debatendo, e a resposta parece ser rude. E por isso já começa acalorada a conversa. Eles perguntam, só você que não sabe? Não é? Como se fosse obrigatório, todo mundo que estava ali naquela região saber. Mas isso também nos aponta para o fato da dimensão que a crucificação de Jesus teve no tocante à publicidade disso em todo o Império Romano. Muitos historiadores daquele tempo, como Flávio Joséfo, vai registrar com detalhes a caminhada e também a obra e o ministério de Jesus. Na ótica de um judeu, é verdade, mas não podendo esconder a história, como muitos tentam e tentaram ao longo dos dias, obscurecendo a autenticidade histórica de Jesus, o que aqui é um fato inegável. E os discípulos transmitem essa ideia. Só você não sabe? Mostrando a publicidade, o tamanho do quanto foi noticiada, noticiados os acontecimentos. E Jesus traz uma réplica. Do que se trata? Quais? E traz à tona o que realmente estava no coração deles. E aí começam eles a abrir, e a resposta que eles dão
vem como uma enxurrada de palavras que descrevem o que havia acontecido. Você já se deparou com pessoas tristes, pessoas angustiadas, e dá para ver, dá para sentir, dá para notar. E sabe quando você pergunta o que está acontecendo, e a pessoa dá uma evasiva? Não tive um dia bom, uma semana foi ruim, mas ela não falou realmente o que ela está sentindo. E se você insiste um pouquinho mais, como aqui Jesus, quais? Que acontecimentos? E essa pessoa vai, e aquela evasiva que foi instantânea quase, como se pudesse resumir toda a dor que a pessoa está enfrentando, ela passa a ser agora uma sessão de terapia. A pessoa vai falar tudo o que ela está sentindo, com essa insistência. Você já passou por isso? E a pessoa senta do teu lado e vai falando, vai falando. E é exatamente o que acontece aqui. A partir do verso de número 18, 19, e sobretudo a partir do verso 19, eles vão nos falando o que atribulava os seus corações, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. O que Jesus está dizendo aqui? O que mais que vocês precisam para que sejam convencidos? O que mais vocês precisam? Veja que todo o tempo eles eram discípulos de Jesus, mas colocavam em pé de xeque, em pé de descrédito, todas as evidências. É correto afirmarmos que esses dois discípulos ficaram tempo suficiente em Jerusalém, até o máximo possível, para ter conhecimento que as mulheres já tinham ido no túmulo e voltaram. E os anjos falaram com elas, anunciaram ao Cristo ressurreto. E ainda assim, olha, mas elas não viram. Já é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram e nada aconteceu. Mas já aconteceu. E os acontecimentos na missão, na vida do crente, estão a todo tempo acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes nós queremos colocar em descrédito. Muitas vezes nós vamos desmerecer as evidências e os sinais que Deus nos dá a seu próprio respeito. Como aqui, diante desses discípulos. Uma reflexão que nós precisamos ter em cima disso, meus irmãos, é a seguinte. Isso nos mostra uma característica desses dois discípulos. Eles eram pessoas que valorizavam demais o falar, a conversa, o debate. Alguns de nós são como eles. Nos empolgamos para falar, mesmo quando a hora nos pede meditação e refletir. Como nos ensina o sábio Salomão em Eclesiastes 3, de 1 a 7. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Para que eu e você possamos desenvolver a missão que Ele nos traz, muitas vezes nós seremos, como nosso mestre, pessoas irreconhecíveis. No caminho com incrédulos, no caminho com pessoas inseguras, no caminho com pessoas debatedoras. E para isso, precisamos nos comportar como Ele se comportou, os indagando, puxando conversa, nos demonstrando empáticos com a realidade deles, apesar de injustificáveis, apesar de fracos, apesar de demonstrando insensibilidade espiritual para o que havia sido prometido pelo mestre. Ele próprio estando ali não se aborrece, ele próprio estando ali não se inquieta com a dúvida deles, pelo contrário, dispõe-se para ensinar. E conversa, e os indaga, e os inquire, e os pergunta, e os corrige.
Como podemos, enquanto crentes no Senhor, desenvolver a missão que Ele nos deu? Irmos por todo o mundo para fazermos discípulos de todas as nações. Se muitas vezes na primeira resistência, na primeira porta fechada, nas primeiras perguntas desconfortáveis, nós já estamos fugindo, já estamos nos escondendo. Precisamos entender e compreender que debates animados, discussões interessantes, também fazem parte da missão da igreja. Também fazem parte da missão do crente em Cristo Jesus. E desistir não é uma opção. Nós precisamos ir até o fim, mesmo que leve tempo, para que essas pessoas reconheçam a Cristo em nós. Pode ser que já reconheçam na exposição da palavra, mas também pode ser que apenas reconheçam no partir do pão. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos ainda destacar uma outra marca importante desse encontro. Um perigo, para sermos mais precisos, o perigo de sermos falantes demais. É óbvio que nossa fala é um poderoso instrumento de anúncio e proclamação. Não podemos desmerecê-lo. Pelo contrário, eu costumo sempre dizer para os nossos músicos, cantores e também dirigentes das celebrações da IPA que precisam cuidar muito da sua voz. Pode parecer que não, mas todo o cuidado, todo o zelo que nós empenhamos para que a nossa voz esteja boa para conduzir o culto ao Senhor, vai dizer muito também a respeito do grau de importância que nós damos a esse trabalho. Então, água gelada, evitar gritar ou usar muito, ou desgastar muito as suas cordas vocais, são exercícios importantes. E veja, apesar de Deus utilizar como uma ferramenta importante a nossa voz, a nossa boca, Ele nos deu 2 ouvidos, nos falando da importância que há em meditar, em ouvir, em calar, em pensar antes de falar, antes de nos precipitarmos. Após ouvir um relato afobado dos discípulos, Jesus respondeu: como vocês são insensatos, nécios, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Aqueles 2 estavam tão ocupados em falar e debater os acontecimentos que aparentemente pouco investiram em meditar sobre tudo o que estava acontecendo ali diante de seus próprios olhos. Ao mencionar a falta de entendimento, nécios, ou seja, ignorantes, tardios em entendimento, Jesus está evidenciando a dificuldade comum entre pessoas falantes, que é buscar todas as informações disponíveis e pensar com paciência a respeito delas. Muitos hoje se arvoram com velocidade para falar, para emitir uma opinião, pegando apenas recortes, pedaços de informação, e compartilhando, e falando, e emitindo pareceres, relatórios, sentenças em face da vida das pessoas. Como se fosse fácil. Dizemos do conhecido tribunal da internet. Hoje, muitos são os juízes desse tribunal. Mas eu digo a vocês, sem medo nenhum de errar, que quase nenhum deles é de fato justo. Até porque o justo juiz só é um, é o Senhor. E até onde me consta, ele não tem um perfil no Instagram. E também não tem uma conta, um canal no YouTube. Tem um canal do YouTube da IPA, mas é da IPA, não é? Damos nome a quem de direito. O Senhor é o único justo, mas frequentemente os falantes, os debatedores, se arvoram em pegar trechos, pedacinhos de informações para, distorcendo, aparecerem nas redes. Quanto mais falam, menos ouvem. E quanto menos ouvem, adivinha, menos compreendem. Nécios, tardios para entender. Jesus está ali confrontando os discípulos, talvez, quem sabe, lembrando das sábias
anotações de Salomão em Provérbios, no capítulo 19, 27. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. No conselho do pai ao seu filho, Cristo também aqui exorta os discípulos quanto à propriedade do ouvir, quanto à importância da pausa, da meditação, da reflexão. Discussões nos lares, ou quem sabe nos trabalhos, pelas ruas, na internet, que é a pior delas, né? Temos dedicado pouco tempo para refletir e muito para falar. Jesus também diz aqui que eles demoraram a crer. Pessoas prontas a discutir muitas vezes são lentas em acreditar, mesmo diante de todas as evidências, como esses dois. A discussão precisa continuar, as nuances precisam ser debatidas, as cartas precisam ser mostradas na mesa. Calma, Jesus, fica mais um pouco conosco. Veja, o interesse deles não era ter mais comunhão com o Mestre, não era mais estar perto do seu Salvador, até porque não o reconheceram. O interesse deles era debater. Fica mais um pouco. Vamos conversando. Tem mais debate, tem mais argumento, tem mais assunto. Tem implicações, tem possibilidades para nós examinarmos. Nas duas cartas de Paulo a Timóteo, interessante notar isso, nós vemos como um dos assuntos principais o respeito a diferentes classes de pessoas. E Paulo fala em ambas a Timóteo, que era um jovem pastor deixado por ele para liderar o rebanho e pastorear a igreja de Éfeso. E então ele diz para Timóteo em duas oportunidades: não se enredem em discussões vãs. Não perca o seu tempo discutindo bobagem, debatendo. E Paulo dá orientações sobre isso a ele. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, ele diz: tome cuidado com pessoas que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Debatedores. Segundo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo diz a ele de novo: algumas pessoas ficam ansiosas para entrar em discussões inúteis, que não levam a lugar nenhum. Debatedores. 1 Timóteo 1, 7, Paulo fala que esses querem ser mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Como tem gente assim? Como aparece gente assim, que não vem somar no reino de Deus, não vem render sua vida como cantamos, como um instrumento nas mãos do Senhor, para ser usado, para ser um canal da graça, para ser um canal de salvação? Não. São pessoas, muitas vezes, movidas pelo debate. O debate pelo debate, sem propósito, sem razão, sem missão. Paulo diz em 1 Timóteo 6,4 para Timóteo: olha, essas pessoas são orgulhosas, não entendem nada. 1 Timóteo 6,20, Paulo diz que essas pessoas entram em conversas inúteis e profanas, e ideias contraditórias daquilo que é falsamente chamado de conhecimento. Paulo diz ainda na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 3 a 4, que nesse tempo, essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo seus próprios desejos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para lendas, mitos, relatos falsos. Quando Paulo escreveu para Timóteo, um dos problemas da igreja eram pessoas que gostavam de falar, e continuar falando, e nunca chegar na verdade. Será que costumamos expressar nossas opiniões sem parar para pensar? Um dos pontos importantes e fundamentais da missão da igreja é exercitarmos o diálogo saudável. Você não evangeliza, você não apresenta de maneira genuína a Cristo, pegando um enlatado da fé e empurrando goela abaixo das pessoas. Não é assim que funciona. Tem que sentar, tem que conversar, tem que ouvir. Porque somente ouvindo você vai entender
aonde está firmada a fé dessa pessoa, de que forma ela tem crido, se errado, se certo, se buscando acertar, ou se muito distante das verdades da palavra de Deus. Não dá para saber isso só falando. Não dá para ter sentimento e compreensão do outro só falando. Para cumprir a missão, nós precisamos também saber ouvir. Em terceiro lugar, queridos, nós gostaríamos de retratar algo mais aproximado do nosso contexto atual. Nós vivemos na era da discussão, do diálogo, das comissões, dos inquéritos, dos seminários, dos debates. Há tanta discussão que até se discutir algum assunto, as pessoas pensam que fizeram algo para resolvê-lo. A sociedade moderna crê no poder do diálogo, o que parece ser positivo, mas só parece. Porque para a grande maioria, tudo se resolve com diálogo. Mas será? Por mais importante e interessante e relacional que seja o diálogo na vida humana, ele não pode resolver tudo. Conversa não resolve tudo. Só falar e não fazer nada, na maioria das vezes, não resolve nada. É claro que é importante, que é benéfico e não podemos aqui desprezá-lo, mas não quer dizer que o diálogo é a solução para todas as coisas. Não é tudo na base da conversa. Não é tudo na base da conversa. Para uma criança, e essa máxima já é uma grande verdade. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. Nem tudo é na base da conversa. Tem coisas também que exigem firmeza e postura para que a criança entenda comando, entenda disciplina, entenda da obediência. Tem gente que pensa que é suficiente falar a respeito de Jesus. Mas a missão não exige de nós só falar. A missão não é falar de Jesus. Jesus não disse para os discípulos: ide por todo mundo e falai a meu respeito. Ide por todo mundo, gravai muitos vídeos a meu respeito. Ide por todo mundo, fazei publicações interessantes sobre a minha vida e o meu ministério. Ide por todo mundo e fazei seguidores da internet para você e não para mim. Ide por todo mundo e gravai podcasts a meu respeito. Não dá para fazer a missão só falando. Para fazer a missão tem que sentar, tem que ouvir, tem que viver junto. Por isso, fazer discípulos. O tempo que nós empenhamos em coisas vãs e desnecessárias é um subterfúgio para o tempo que realmente nós poderíamos estar investindo na vida de alguém, sentando na mesa com esse alguém, explicando-lhe pacientemente sobre Cristo, sobre a sua mensagem, sobre a sua obra salvadora em nós. Porque Jesus não tinha um plano B. Ele não mandou publicar na imprensa local um relato sobre ele. Ele foi de um por um chamando os seus 12 discípulos e passou a viver com eles durante 3 anos, para amadurecê-los, para experimentá-los, para confrontá-los com seus erros, com as suas fragilidades, para levantá-los, para corrigi-los, para salvá-los. Fazer discípulos é a missão. E esta missão não se atende, não se alcança só falando. Hoje tem muitos, falam bonito, debatem doutrinas, discutem propostas de como praticar o cristianismo e ficam felizes por terem falado, por terem debatido a respeito dessas coisas. Mas muitos entre nós têm se encontrado satisfeitos com isto. Só falar. Falei e já cumpri o meu papel. Quando, na verdade, esquecem-se do seu compromisso real com Cristo. E, na verdade, muitas vezes não repassam, porque também não viveram verdadeiramente uma experiência com Cristo. Até onde vai o nosso interesse pelo cristianismo? É a reflexão que nos fica nesse ponto. Você se contenta em ouvir? Você se contenta em falar? Ou nós chegamos ao ponto de nos comprometer e começar a agir? Ou nós chegamos ao ponto de sair da nossa zona de comodidade e viver
profundamente a Cristo ao lado de outras pessoas, fazendo delas imitadores do Rei. Como tem sido a nossa postura. Em quarto e último lugar, qual é o lugar na missão da dúvida e da argumentação bíblica? Os dois discípulos foram tentados a duvidar do que criam por causa da decepção. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Foi a queixa apresentada por Cleopas e seu amigo. Apesar de tudo que sabiam sobre Cristo e de todas as palavras trocadas a respeito dele, o coração daqueles dois homens continuava cheio de dúvidas. Então, Jesus mudou o modo da conversa. O que era um diálogo, que era um debate, agora partiu para o modo argumentação. E Jesus nos ensina aqui, queridos, que a missão da argumentação, que a missão do crente se cumpre não com debate, não com história furada, conversa fiada, jogada fora, desperdiçada. A missão se cumpre com a palavra de Deus. Jesus passa, então, agora dos debates para apontar para eles as profecias, as escrituras. E agora, a roda girou. O modo da conversa se altera. E se altera de forma a mudar o destino daqueles dois para sempre. Começando por Moisés, verso 27, todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ele não só leu, explicou a eles com a autoridade que só ele tinha. Como Cleopas e seu amigo estavam no momento da dúvida, com o coração imerso em incertezas, o Senhor escolheu o único método que poderia levá-los racionalmente ao entendimento do que havia acontecido. A argumentação. Porque não é pelo debate, não é pela guerra das ideias, é pela apresentação revelacional da palavra que vem a fé ao coração dos que ouvem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E assim ele se porta e nos ensina. Que outro método poderia ser tão bem sucedido? Ao apresentar a eles as profecias que se cumpriram, Jesus está conduzindo o coração daqueles dois para os pensamentos que pudessem perceber a autenticidade prometida com relação à sua obra. Tudo já estava escrito. Não duvidem, está ali subliminarmente dizendo Jesus. Não duvidem, estava escrito e se cumpriu. Mas não estava escrito uma vez, estava escrito na lei, nos profetas. Discorreu com eles caminho de uma tarde ali até chegar ao entardecer, para que observassem o cumprimento da aliança que o Senhor Deus havia feito com o seu povo, de que do descendente de Eva viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tudo estava escrito, bastava que eles se lembrassem do que tinham dito os profetas, bastava que tivessem contato com a sua Bíblia. Infelizmente, meus irmãos, muitos hoje em dia não se deixam mais ser conduzidos à verdade pelas Escrituras. Eu preciso de um podcast, eu preciso de uma publi, eu preciso de um comentário de um pastor relevante, eu preciso de a convalidação de alguém famoso, porque a palavra de Deus para muitos não tem bastado. A palavra, a santa palavra, as escrituras não têm sido suficientes. Essa é a verdade que precisa ser dita. Eu tenho a Bíblia, mas eu preciso de um reforço. Eu preciso de algo mais. Porque o genuíno leite espiritual para muitos já não tem surtido efeito. E por que não tem? Pela mesma e exata razão de Cleopas e seu amigo. Porque no coração destes está ali enraizada a dúvida, a insegurança, o descrédito pelo que já foi anunciado pelos antigos e que já se cumpriu em Cristo. E levam o nosso coração para penduricalhos da fé.
coisas que mais confundem do que nos esclarecem. Livros e estantes cheias de materiais e o coração vazio da palavra. Coração vazio da revelação. Acham que vão encontrar resposta nos diálogos. Acham que encontrarão respostas nas falações. E não consultam mais o próprio Deus, que se revelou na nossa língua, na palavra. Você tem pesquisado as Escrituras? Você tem lido as Escrituras em busca de resposta para as suas dúvidas ou inquietações? Aonde você tem procurado? Quais são as fontes? Qual é o livro de cabeceira? Aquele que você lê todo dia. É dos grandes teólogos? São dos grandes pastores? São os grandes pregadores? Se tiver acima da Bíblia, vou te dizer essa noite, você está cometendo idolatria. Você está cometendo o pecado dos pecados. Como Calvino costumava dizer, tudo o que tem, o que tira, tudo o que tem é o potencial de tirar a centralidade de Cristo no nosso coração, já é um ídolo. Já é um ídolo. Onde está a nossa prioridade? Para exercermos a missão que Cristo nos confiou, de fazermos discípulos, nós não podemos escantear a prioridade das Escrituras. A palavra precisa estar dentro dos nossos argumentos, de maneira prioritária, de maneira suficiente, de maneira original. Os métodos estão aí. E muitos têm vendido falsas narrativas pragmáticas de como encher a igreja. Eu me alegro por, num domingo, termos os nossos bancos lotados aqui com pessoas que não vieram para ouvir contação de história. Se você de repente veio com esse desejo, desculpe te decepcionar. Mas nós não vamos mudar a mensagem do púlpito dessa igreja. Se você veio aqui buscando entretenimento, se você veio aqui buscando qualquer outra coisa que não a voz de Deus falar ao seu coração, me desculpe te decepcionar, mas nós vamos continuar fiéis neste caminho, porque essa é a missão da igreja. Não há plano B, não há outra alternativa. É assim que tem que ser feito. Palavra, vida, comunhão e contato com as pessoas. É assim que nós comunicamos e cumprimos a missão que Cristo nos dá. Conclusão, meus irmãos. Além da argumentação bíblica, aqueles discípulos também precisavam ter uma experiência com Jesus. Quando eles se sentaram com o mestre, o viram partir o pão, então eles creram. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. A convicção final, todavia, queridos, ela não é suficiente para nos conduzir a Cristo. A convicção precisa ir além do intelecto. Precisa ir além da argumentação, da inteligência humana. A argumentação usada por Jesus ali foi um preparativo. Ou que eu gosto muito de dizer, você que já está acostumado com a liturgia reformada, um prelúdio. O prelúdio é um cântico, é uma música, é um hino que a nossa equipe de música entoa no início dos cultos para preparar o povo de Deus para o que está por vir, que vai começar o culto ao Senhor, a adoração reverente ao Rei do Universo. A argumentação ali é uma preparação. Jesus está, em outras palavras, abrindo o coração deles, mas pacientemente. Jesus queria que eles o convidassem de fato para estarem com eles. E com muita sabedoria vai os conduzindo com curiosidade, vai os instigando com os seus dizeres
para que fosse convidado para se hospedar com eles. Deus nos deu uma fé cristã objetiva, que tem uma porção cognitiva que envolve o nosso intelecto, nosso cérebro. Sim, é por isso que temos a razão, é por isso que temos verdades objetivas na Bíblia. Mas Deus também nos deu uma fé subjetiva. Deus também nos deu uma fé que envolve experiência. O cristão avança em sua fé equilibrando essas duas frentes. A sua experiência subjetiva, testada pelas Escrituras, que é a sua compreensão objetiva. E a compreensão objetiva das doutrinas, das Escrituras, testada pela experiência, que é a compreensão subjetiva. Aquilo que só você sabe, o encontro que só Ele teve contigo, no teu quarto escuro, no silêncio de uma dor, de uma notícia ruim. Quem sabe, em momentos onde nós duvidaríamos que fosse possível Deus falar no teu coração, Ele falou. Você sabe, eu não sei. Essa experiência subjetiva é tua com Deus. E ela é testada, ela é parametrizada, o crivo para que você saiba se é de Deus, são as Escrituras. E vice-versa. A teologia aprendida precisa também comunicar minha vida, precisa mudar as minhas atitudes, precisa governar os meus passos, pois diferente disso, não dá para cumprir a missão. Diferente disso, não dá para sermos homens e mulheres usados pelo Senhor nesta vasta seara que precisa de trabalhadores e que já branqueja para a ceifa. Nesse primeiro domingo missionário, nós queríamos dirigir teu coração a pensar nisto. Ouça mais, fale menos. Intencionalmente mova-se em direção a alguém com o propósito de falar a salvação. Mas tenha paciência nessa caminhada. Evite debates inúteis. E enverede-se a experimentar a Cristo ao lado dessas pessoas. Isso vai requerer teu tempo, mas também te trará recompensas inumeráveis da parte do Senhor nosso Deus. Sejamos, portanto, não apenas como foi falado pelo nosso irmão dirigente hoje, presbítero Santos, no início da nossa liturgia. Além do pastor, além dos presbíteros, além dos irmãos que desenvolvem evangelização na igreja, todos nós somos missionários. Todos os crentes receberam do Senhor esse mandato para serem discípulos, testemunhas em todas as nações. Façamos a nossa parte, que Ele faz a dele. Como dizia Lutero, nosso trabalho é fazer a palavra chegar até o ouvido, pois do ouvido ao coração, esse trabalho é com o Espírito Santo. Tenha certeza de que Ele fará. Amém? Amém ou não amém? Agora sim. Queridos, neste momento nós vamos partir para um momento muito especial do nosso culto e celebrarmos a ceia do Senhor.